Tal de referência da saúde do homem, olha só como está passar em consulta com o urologista. Mas olha, aqui, cada 10 pacientes já está com probleminha, uma dor, um incômodo, às vezes uma doença em estágio avançado. É que homem parece que só vai ao médico quando não dá mesmo para segurar. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia mostrou que quase a metade dos homens acima de 20 anos nunca pisou no consultório de... Não precisa de médico. Vão menos por uma série de motivos, são super-homens, né? Não precisam de assistência para cuidar da saúde. Argumento não falta. Volta mais doente que você entrou, porque você sai de lá, seu psicológico acaba de tanta coisa que arruma a tua cabeça. Homem que é homem não faz qualquer tipo de exame. É preconceito. Preconceito contra o quê? Tem dos exames que é feito, né? O homem não gosta de fazer. Né? Quando eu fui no urologista, ele pegou e falou assim, eu vou precisar fazer um exame em você. Mas também eu nem sabia que exame que era. Foi do SUS. Foi. Aí tudo bem, ele pegou e fez. Pá. Depois foi que eu conversei com o médico, o meu médico clínico geral. Ele falou, não, era para me ter te falado que ia acontecer isso. Homem que é homem só vai para o consultório arrastado. 70% dos pacientes deste hospital só vêm ao médico se estiverem acompanhados, pelas mulheres ou pelos filhos. Mas foi mais por causa das minhas irmãs, que elas ficaram insistindo, né? Você tem que fazer, você tem que fazer. Quando a gente se vê, né, meio, né, no prejuízo que vai procurar, né? Se você não vem, o que acontece? Fica em casa, né? Não sai, porque ele fica lá sentindo dor e não vem. Um comportamento que traz riscos para a saúde, explica o médico. Fugir do médico nunca é um bom negócio, porque quando eles acabam vindo, já está num estágio mais avançado do problema e aí, obviamente, o tratamento, o diagnóstico é tardio, o tratamento, obviamente, não vai ser o melhor possível, com os resultados que nem sempre são os ideais, né? Fugir do médico é uma fuga que não vale a pena. A gente está falando sobre isso hoje, tem muitas perguntas sobre esse assunto. Vamos ver mais uma que chegou agora, de Fortaleza, lá no Ceará, a Priscila. Meu esposo tem 39 anos e não gosta de ir ao médico. Como posso convencê-lo? Doutor Miguel, essa história aí é da Priscila, mas a gente poderia trocar de nome, trocar de cidade, de estado. Ela existe em várias situações aqui no Brasil e no mundo, né, doutor? Exatamente. É óbvio que as mulheres precisam mostrar para os homens que a existência é muito rica. Eu digo que as mulheres precisam demonstrar porque o homem tem uma certa sensação de invulnerabilidade pela formação dele, talvez até por um conceito evolucionista. Os homens, quando se sentem fracos, eles acham que vão ser eliminados no sistema. Principalmente os homens são muito poderosos. É por isso que eles preferem evitar e não descobrir uma doença, deixar que a coisa passe, do que revelar para o mundo que ele está fraco por ter sido atingido por um processo. Então eles tentam fugir do médico. Existe um outro problema no caso da próstata, que é o medo de se fazer o toque retal. O toque é um exame que leva 5 segundos, quase sem nenhum desconforto, e ajuda muito a detectar o câncer. O senhor viu aquele senhor que disse, eu nem sabia que ia ter esse exame, depois que eu fui ver, isso acontece muito, a pessoa entra com medo e fala, não, que isso, nem entendi que já passou. Não é comum isso, acho que o médico tem que explicar, e a maioria das vezes ele explica, esse caso talvez não tenha recebido um atendimento mais perfeito no início. Mas todos os homens que fazem o toque uma vez, perdem esse receio. Eles passam a repetir anualmente, porque aquela ideia de que vai ter dor, e o homem tem pouca tolerância à dor, ao contrário da mulher, que tolera muito bem, ele passa a fazer anualmente, ele passa a se proteger. O que eu queria dizer, para responder a pergunta dela, é que o câncer de próstata detectado no início, ele é altamente curável. Se o tempo passa e esse tumor se expande, as chances de cura, que são de 80% a 90%, caem para 20%, 30%. Sem contar todo o sofrimento que uma doença dessa vai impor a esse indivíduo pelo resto da sua vida, se ela não for bem tratada. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui da internet. Vamos ver quem quer falar com a gente dessa vez. É a Patrícia. PSA alterado é sinônimo de câncer na próstata? Doutor, primeiro vamos explicar o que é o PSA. O PSA é uma proteína que a próstata produz e que quando ele começa a se alterar, significa que existe algum processo que está acontecendo com a próstata. Isso é muito comum depois dos 40 anos. E existem algumas situações que fazem isso acontecer. O crescimento
da próstata relacionado ao aumento da idade é um dos problemas, é um dos fatores que fazem o PSA se alterar no sangue. O câncer de próstata é o segundo em frequência. Existem infecções também que podem fazer alterar o PSA. Portanto, o PSA ele não está relacionado somente à presença de câncer, mas sim a outras situações. Essa análise deve ser feita com bastante cuidado pelo médico que está assistindo a pessoa. Perfeito. Doutor Miguel, vamos mostrar aqui como é que aparece o câncer de próstata e como é que é feita a cirurgia? Vamos entender primeiro onde fica a próstata. Explica pra gente aqui o que a gente está vendo aqui. Essa estrutura, que é uma cavidade e a bexiga, a urina normalmente flui na hora da micção por esse canal e sai pelo pênis. Na saída da bexiga existe essa glândula, que aqui está em cor de laranja, que é a próstata, cujo objetivo é produzir o sêmen, um líquido que carrega os espermatozoides para o meio exterior na hora da ejaculação. Então, a função da próstata é essa, ela tem um papel importante na vida reprodutora do homem, naquele momento em que ele quer se reproduzir, obviamente. Com o passar dos anos, nessa glândula surgem dois problemas. Primeiro é o crescimento benigno, ela começa a aumentar de volume, a hora que ela cresce para fora. Que é a hiperplasia? A hiperplasia, exatamente, chamada hiperplasia benigna. Ela fecha a luz do canal e é por isso que todo homem maduro, aos 50, 60 anos, tem dificuldade para expelir a urina porque esse canal fica obstruído. A hiperplasia não tem nenhum inconveniente maior, exceto causar essa dificuldade miccional e comprometer a qualidade de vida. Então a hiperplasia não tem nada a ver com câncer de próstata. Nada a ver São com duas câncer coisas de próstata. diferentes. Exatamente. A outra doença é o câncer, que cresce nessa glândula, é o primeiro câncer do homem, o mais comum, e cresce na face posterior, aqui é a parte de trás da próstata. Como vocês veem por esse desenho, essa é a parte final do intestino, aqui é o ânus da pessoa. Quando o médico faz um toque na próstata, ele coloca o dedo pelo ânus e sente a parte posterior da próstata que está aqui representada. Como o câncer, se existe a próstata se torna endurecida e no toque feito aqui por trás, o médico percebe que existe o câncer. Muito importante enfatizar que às vezes o câncer nasce na face anterior e ele não é perceptível no toque. É por isso que só o toque não é suficiente para detectar o câncer e nós recorremos àquele exame que é o PSA. Combinando o toque com o PSA, não escapa quase nenhum caso. Se a gente utilizar apenas o PSA, alguns casos vão deixar de ser identificados. Doutor, existe um medo muito grande de fazer a cirurgia por causa do controle da ereção, a impotência que pode surgir em decorrência da cirurgia. Esse medo, ele procede? Esse perigo é real? Esse perigo é real e eu queria, na verdade, até mostrar por que isso acontece. Os nervos que são responsáveis pela ereção peniana, pelo enrijecimento do pênis na hora da relação, passam aqui por trás da próstata. E quando o médico vai fazer uma cirurgia de câncer, ele remove a glândula e pode lesar esse nervo. Esse processo é muito comum quando o cirurgião começa a sua experiência para tratar pacientes. À medida que ele desenvolve essa expertise, a chance de ele lesar esses nervos diminui. Isso faz com que, no momento, no Brasil, em todos os lugares do mundo, existe um grande número de cirurgiões que conseguem remover a próstata e preservar esses nervos. Existe um fator que regula muito o aparecimento da disfunção sexual, da impotência sexual, que é a idade do paciente. Esse é um fator crítico. Quer dizer, além da experiência do cirurgião, a idade interfere bastante no aparecimento dessa complicação. Doutor, é bom então o paciente saber quantas cirurgias o médico já fez para ele ficar mais tranquilo? Se ele é experiente, né? Esse é um conceito que agora está emergindo em toda a medicina. A experiência de um cirurgião é muito importante para se reduzir complicações, favorecer a evolução do doente. Isso vale principalmente para a cirurgia de próstata, que é uma cirurgia um pouco mais complexa que as outras. Bom, a gente tem mais uma pergunta da internet, tá muitas dúvidas aqui, muita gente querendo falar conosco. É o Nardel de Buritirama, na Bahia. A disfunção erétil pode atingir homens com menos de 40 anos, doutor Luciano? Pode, não é a faixa de idade mais frequente para se ter esse tipo de problema, mas pode. Existem algumas situações onde isso acontece, principalmente naqueles homens que desde a infância têm uma diabetes não muito bem controlada. Alguns homens que também já foram submetidos a cirurgias
dessa região pélvica, pode ser cirurgias intestinais ou a própria cirurgia de próstata. É muito raro se fazer cirurgia de próstata em homem com 40 anos, menos de 40 anos, mas esses podem ter esse tipo de complicação.